Nós vamos instalar agora a lib Chakra UI. Para a gente chegar no mesmo estilo da nossa aplicação aqui, todos os estilos de fonte, de espaçamento, de alinhamento da nossa aplicação, a gente poderia fazer isso utilizando arquivos CSS e implementar tudo isso na mão. Ou até mesmo utilizar uma biblioteca como Styled Component. Mas a gente vai utilizar essa biblioteca porque o nosso foco é justamente trazer uma agilidade para o nosso projeto. E em contrapartida também a gente vai trazer um estilo bem atual para a nossa aplicação. Então essa biblioteca que foi escolhida para a gente implementar aqui na nossa aplicação. Eu vou clicar aqui em Get Started para a gente configurar essa biblioteca no nosso projeto. Aqui tem o primeiro comando que a gente tem que rodar, que a gente precisa instalar. Eu vou instalar via npm. Eu vou clicar aqui em Copy, vou voltar aqui no nosso projeto e vou executar esse comando. Ele vai instalar 3 pacotes para a gente: o Chakra UI, o Emotion React, Emotion Styled e o Frame Motion. Na verdade, são 4 pacotes. E aqui eu coloquei uma versão, né? Eu quero utilizar uma versão 11 para cima e aqui 4 para cima. Aqui, após a instalação, a gente vai ver que as dependências nossas vão ser alteradas com esses novos 4 pacotes que a gente acabou de instalar. Bom, a gente fez a instalação aqui agora desses 4 pacotes, mas antes da gente dar a sequência, só para questão de organização no nosso Git, na nossa timeline aqui de versionamento, eu vou dar um git add.git commit -m. Eu vou pôr aqui app01, para a gente salvar e jogar isso lá no GitHub, as alterações que a gente fez no nosso primeiro episódio. Vou dar um git push agora. Se a gente voltar aqui agora no nosso projeto que está publicado lá na Vercel, ele sofreu uma alteração. Agora a gente tem um botão aqui, entrar com o GitHub, mas ainda não funciona essa parte de autenticação, porque a gente precisa configurar algumas variáveis de ambiente. Então aqui essa parte de settings, environment variables, está vazia. Então, a partir do momento que a gente pegar todas aquelas configurações lá do Firebase, vai passar a funcionar a nossa aplicação. Por enquanto não é o foco. A gente vai dar sequência aqui à instalação do Chakra UI e à configuração do Chakra UI também. Agora, para a gente configurar o Chakra UI, eu posso seguir a própria documentação. Então a gente precisa colocar um provider na nossa aplicação e ele tem uma seção aqui também do Next.js. Como a gente está utilizando o Next.js no nosso projeto, a gente vai seguir essa mesma lógica. A gente precisa ir até o documento app.js e se a gente estiver utilizando TypeScript, _app.tsx. Então essas são algumas configurações que a gente precisa fazer, mas antes de entrar nessa parte de configuração, eu vou fazer um ajuste aqui para o nosso projeto. Eu vou usar um npx ESLint -init. Eu vou instalar o ESLint, eu tenho um conteúdo que eu explico detalhadamente sobre o ESLint, mas aqui a gente vai fazer de uma forma mais reduzida e bem mais rápida. Basicamente, o ESLint e o Prettier que a gente vai estar instalando é trazer uma estilização para o nosso código que seja adequada a um certo padrão. A gente vai utilizar o padrão do Airbnb. Então a gente vai ver que o nosso código ele vai ser automaticamente, ao salvar, ele vai ser ajustado conforme os padrões que a gente vai instalar. Então eu executei o comando npx ESLint -init. Ele vai fazer a instalação do ESLint e todas as dependências que a gente precisa para o nosso projeto. Como eu dei um -init, ele vai abrir um wizard para a gente seguir e a gente vai configurar o seguinte: eu vou selecionar essa última opção. Então eu naveguei aqui com a setinha do meu teclado, a última opção. Dei um Enter. Aqui eu vou utilizar o JavaScript import/export. Deu um Enter também. O nosso projeto está usando o framework React. Eu estou utilizando o TypeScript, então aqui eu vou colocar não, mas poderia estar utilizando. Então não. E aqui eu estou rodando tanto no browser quanto no Node, porque a gente vai utilizar tanto o front-end quanto o back-end utilizando o Next. Então eu selecionei aqui com a minha setinha e o espaço para marcar as duas opções. Então ficou verde, eu dei um Enter. E eu quero usar um guia popular de estilos. Então eu vou selecionar essa primeira opção, porque esse guia ele vai trazer padrões para o meu projeto. Eu vou selecionar o Airbnb. Dei um Enter. E qual vai ser o formato do meu arquivo de configuração? Porque o ESLint ele traz um arquivo de configuração a partir do momento que a gente inicializa ele. E eu vou selecionar aqui o JSON. Ele vai começar a fazer algumas instalações e fala também que precisa de algumas dependências. Eu vou colocar aqui sim.
e ele vai fazer essa instalação. Vocês podem ver que o nosso projeto, a partir do momento que eu fiz essa instalação, ele automaticamente começou a acusar alguns erros no nosso projeto. Ele também criou um arquivo chamado eslint.rc.json, que foi o formato que eu escolhi lá no meu wizard. Ele traz aqui algumas configurações já padrão com esse init que a gente fez. E aqui ele vai dizer qual que é o padrão que a gente quer seguir. Como eu instalei o Airbnb, ele acusa vários erros que o próprio Airbnb sugere para a gente corrigir. Então aqui eu vou fazer a instalação do Prettier também. Mas se você abrir esse arquivo e ainda ter problemas de visualização, nós vamos instalar o ESLint. Então você procura aqui em Extension, ESLint, faz a instalação e já faz a instalação do Prettier também, que nós vamos utilizar ele aqui agora. Voltando aqui para o nosso projeto, eu vou instalar outros 3 pacotes npm install, que é o Prettier, e os outros 2 pacotes que vai fazer a conexão do Prettier com o ESLint, fazer os dois funcionarem simultaneamente. Então eu vou fazer essa instalação e vou colocar um "-d" na frente, que eu quero essa instalação somente em dependência de desenvolvimento. Se eu abrir aqui meu package.json, ao final da instalação, ele vai adicionar no pacote dev dependency esses 3 pacotes que eu instalei e mais todos os do ESLint que a gente fez no passo anterior. Agora, voltando aqui no meu ESLint, então eu vou colar aqui todas essas configurações. É justamente para tratar somente alguns erros que eu acho necessário. Então aqui eu faço essa regra para ignorar alguns tipos de erros. Se eu voltar aqui agora no meu projeto, dashboard, ele vai continuar acusando alguns erros. E eu vou colocar também um arquivo chamado .prettierrc. Ele vai gerar esse logozinho. Como eu tenho a extensão do Prettier já instalado, esse arquivo não vai sofrer problemas para leitura. E eu vou colocar essas configurações aqui no nosso projeto, que eu quero o single quote, que é essa aspa simples. Eu vou colocar o ponto e vírgula em tudo, inclusive a vírgula, um espaçamento de 2 e uma linha no final automática. Então eu salvei. Agora, se eu voltar aqui nesse arquivo, vocês podem ver que ele está acusando o erro. Eu vou dar um Command S, um Ctrl S para salvar o meu arquivo, vou dar um Ctrl Z aqui para vocês verem. Então ele faz a alteração e ajustando conforme as configurações que eu fiz no meu projeto. Isso faz com que qualquer desenvolvedor que pegar esse projeto e codificar, ele vai sempre seguir esse padrão que a gente tem definido dentro aqui do ESLint e dentro aqui do Prettier RC. O importante aqui é para a gente manter o padrão do nosso projeto independente do desenvolvedor que vai pegar para desenvolver esse projeto. Então eu posso acessar aqui qualquer projeto meu e posso salvar para corrigir os erros. E ele acusa também algo que esteja estranho aqui dentro do projeto. Então a gente passa o cursor aqui em cima, ele aparece aqui o ESLint falando que não pode deixar um console aqui no nosso projeto. Então eu vou salvar, não vou focar aqui em consertar esses erros. E se você executar esses passos e ainda não conseguir, ao salvar o seu arquivo, fazer esse ajuste automático, essa correção automática, você vai apertar Ctrl Shift P ou Command Shift P para o Mac. Você vai vir aqui Open Settings JSON. Então, Open Settings JSON, você vai colar esse comando. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse comando que você tem que colocar, que a partir do momento que você coloca esse comando, toda vez que você salvar o seu arquivo, ele tenta fazer as correções ESLint. Agora eu venho para finalizar a parte de instalação e configuração do Chakra UI. Aqui dentro de underline app.js, a gente tem que adicionar o provider do Chakra UI. Então eu copio esse import, eu venho aqui, vou fazer esse import e venho aqui embaixo e coloco o meu provider. Aqui. Eu posso criar um tema padrão também dentro desse meu provider, que ele recebe uma propriedade theme aqui. Ele recebe assim uma propriedade. Eu vou criar uma pastinha aqui na raiz do meu projeto chamada styles. Aqui dentro de styles eu vou colocar theme.js. Vou colar essa configuração aqui. Então eu estou utilizando a fonte Inter. E aqui eu tenho as espessuras da minha fonte, 400, 600 e 700. A gente vai terminar de configurar essa parte ainda. Eu volto aqui, faço o import agora, import theme from styles theme.
Eu fiz agora, eu preciso agora instanciar esse meu arquivo que eu acabei de importar. Eu venho aqui embaixo, eu uso Extended Theme, eu coloco ele aqui em cima, e aqui embaixo, no My Theme, eu coloco setando a propriedade Theme. Salvo aqui, eu já tenho o meu provider configurado com um tema padrão. Eu simplesmente fiz um override nessas variáveis, tá? A fonte e o peso da fonte. Voltando aqui para o Theme Provider, eu posso resetar algumas propriedades do meu CSS. Para a gente fazer isso, eu vou utilizar o próprio recurso do Chakra UI, que é uma função chamada CSS Reset. E eu preciso importar também essas duas funções, global e o CSS do @emotion/react. E agora eu vou criar uma função aqui, que é o global CSS. Esse global CSS, ele está simplesmente fazendo algumas configurações aqui para minha aplicação e eu utilizo o próprio CSS Reset e o global aqui que eu acabei de importar do @emotion. E eu uso essa função aqui embaixo que eu acabei de criar, eu vou usar ela aqui para fazer esse reset. Então eu venho aqui, coloco esse global style. Esse head, eu preciso fazer a importação, ele é do próprio Next.js. Como eu estou utilizando aqui dentro do meu projeto, dentro do theme.js, a fonte inter, eu preciso fazer a importação dela. Primeiro eu estou só falando para a minha aplicação que eu quero utilizar essa fonte, mas eu não tenho ela importada no meu projeto. Para a gente fazer isso, eu não posso colocar aqui dentro de underline app.js para não precisar toda hora ficar fazendo a importação dessa fonte. Para esse tipo de configuração, a gente usa um arquivo chamado document.js. Esse document.js é o local ideal para a gente fazer esse tipo de importação. E esse document.js vai ser inicializado toda vez que minha aplicação for inicializada. Então aqui eu fiz um import da minha fonte da Inter com o peso 400, 600 e 700. Eu venho aqui no Google, digito Google Fontes, acesso esse primeiro resultado aqui, fontes.google.com, e eu digitei Inter. Por que eu estou utilizando essa Inter? O próprio site do Next.js, eu achei bem interessante essa fonte e decidi utilizar também aqui no nosso projeto. Então eu cliquei aqui e vi aqui embaixo que a fonte que é utilizado é a fonte Inter. Então nessa fonte eu posso clicar aqui nesse primeiro resultado e eu estou utilizando a fonte 400, a fonte 600 e a 700. Então ele gerou esse link, eu copio esse link e colo no meu projeto. Foi isso que eu fiz e aqui que está o nosso link. Agora com essa configuração feita, eu vou dar um npm run dev para startar a nossa aplicação e a gente pode dar uma navegada aqui na nossa parte de componentes, que a gente pode utilizar, ao invés de a gente estar utilizando aqui uma div ou alguma coisa do tipo, eu vou até desmanchar isso daqui. Na verdade, essa div nós vamos trocar por um box. E esse box é do próprio Chakra UI. Então, vou dar um Enter aqui, ele já vai fazer o import aqui automático aqui em cima para a gente. Esse box, ele é simplesmente uma div. Se eu vier aqui na parte de Layout, clicar aqui em Box, ele fala como que a gente pode utilizar o box. Então, se eu copiar esse código aqui, a gente vai ter um box da mesma forma na cor laranja. Então, deixa eu colar aqui. Salvei. Vamos abrir o nosso localhost aqui na porta 3000 e a gente vai ter esse mesmo box que a gente viu aqui na nossa aplicação. Então eu vou substituir esse box aqui, a cor, eu vou pôr um gray.100. Se eu salvar ele vai mudar aqui para cinza. A gente pode ver essa color aqui, posso usar uma cor também, mas eu vou deixar dessa forma aqui. Esse W são propriedades que a gente tem dentro do nosso componente, então ao invés da gente colocar um estilo, por exemplo, aqui eu teria que ter um style, eu abrir aqui um width de 100%, eu posso simplesmente colocar um W 100%. Isso são propriedades que a biblioteca oferece para a gente, dos componentes. Então, para a gente fazer um card, a gente pode estar utilizando componentes como box e tudo mais. Aqui na nossa aplicação, a gente tem esse texto aqui. Então, se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, aprenda programação direto ao ponto. Eu poderia colocar isso aqui dentro, né, direto ao ponto, salvar. A gente vê que a nossa fonte ainda está um pouco distante daquilo. Mas aqui
Também dentro dos componentes da biblioteca, se a gente for um pouco mais para baixo aqui na parte de tipografia, tem um header. Esse header, a gente faz a importação dele aqui. Então, do lado de box, eu vou colocar um header. E a gente tem tipos de fontes. Para a gente pegar uma fonte um pouco maior e em negrito, a gente pode utilizar aqui, por exemplo, o 3XL. Então, eu vou copiar esse header, vou colar aqui, e esse texto eu vou substituir. Eu vou substituir isso daqui por isso. Se eu voltar aqui para a nossa aplicação, a gente começa a ter uma fonte um pouco maior e trabalhando sempre com os componentes. Então, em momento algum, a gente vai criar estilizações em arquivos CSS ou através de Styled Component, sempre utilizando como propriedades. Tanto essa parte que a gente está vendo, quanto a parte responsiva também a gente vai conseguir trabalhar utilizando essa biblioteca.